Por que o BMW M340i é o carro que todo mundo parece estar comprando? O hype em cima do B58 e a potencial de preparação, ou você está falando sobre confiabilidade igual a da Toyota, ou o estilo que faz com que ele esteja em linha com o que se espera da BMW? Eu também já experimentei esse carro, eu já avaliei ele, já dirigi alguns. Conheço pessoas com esse carro e já tive antigos Série 3 da BMW, então posso confirmar, esse é o BMW para ter. Vou compartilhar os motivos, os principais, os pontos positivos, os negativos e os piores lados, além de alguns dos principais pontos problemáticos que você vai ter que considerar. Você vai descobrir tudo o que precisa saber sobre o BMW M340i e por que você também precisa comprar um. Vamos começar agora. A vida é curta demais para dirigir carros sem graça. Sou proprietário de BMW há muitos anos. Já dirigi de tudo, desde Série 3, Série 2, Série 4, X5, X3, o que você imaginar. Já avaliei praticamente todos os carros e já tive muitos deles. Mas tem algo especial no M340i. Alguns dos carros da Série 3 nem sempre são iguais. Existem motivos reais para valer a pena gastar um pouco mais para ter um M340i. Muita gente diz, o N55 é um ótimo motor. Muitos dizem que o N54 é fácil de tunar. Mas não é confiável. Mas adivinha só, o M340i vem com o B58 e cobre tudo isso. Pergunte a si mesmo, quantos dos concorrentes realmente têm conjuntos mecânicos como o deste carro? Sim, o B58 que é um motor 6 cilindros em linha turboalimentado de 3 litros. Claro, em 2026 ele foi acoplado a um sistema híbrido leve de 48 volts. Agora, combinados, eles entregam uma potência total de 386 cavalos e cerca de 395 libras-pé de torque. O 0 a 60 é feito em até 4,5 segundos na versão traseira ou até 4 segundos e até menos em alguns casos com o sistema xDrive. O tempo de quarto de milha pode chegar a 12,3 segundos. Isso é incrivelmente rápido, com uma velocidade máxima limitada a 250 km por hora ou até 270 km por hora, dependendo do equipamento. Melhor ainda, você recebe a transmissão automática ZF de 8 marchas que eu já tinha no meu Jaguar F-Type. E eu posso te garantir, ela sabe o que você vai fazer. Ela troca de marcha, ela aprende sua dinâmica de direção e aprende como você quer dirigir. É confiável, troca de marcha rapidamente. É quase tão rápida quanto uma transmissão de dupla embreagem, mas totalmente confiável. É das melhores. Todos usam. Jaguar, Alfa Romeo, BMW. Estamos vendo isso agora em Rams e outros veículos. É uma transmissão realmente gloriosa, durável e flexível. Você acreditaria que um carro com quase 400 cavalos ainda pode consumir pouco, chegando a 30 milhas por galão na estrada? Quero dizer, há poucos anos, para conseguir esse nível de desempenho, geralmente era necessário um motor V8. Para ter esse motor V8, o consumo normalmente era de 15 a 17 milhas por galão. Então agora você está conseguindo todo o desempenho, toda a durabilidade e também a economia. Agora, houve muitas melhorias ao longo dos anos e antes do M340, ou seja, os modelos de 2017, 2018 que vieram inicialmente com o B58 já tinham um ótimo motor. Mas só foi quando eles vieram com o B58 em 2020, no ano de lançamento, que de repente mudaram tudo. O sistema de combustível, o sistema de refrigeração foi melhorado e revisado, a parte inferior do motor. Agora, com a encapsulação térmica, essas variações extremas de temperatura são controladas, evitando rachaduras e deterioração das peças plásticas sob o capô. Além disso, em 2022, eles ainda melhoraram ainda mais a mecânica e começaram a lançar uma bomba de óleo mecânica revisada que, na verdade, tinha pás de metal dentro, porque a geração anterior tinha peças de plástico e havia uma certa incidência de falhas. É por isso que eu recomendaria optar por um modelo um pouco mais recente, assim você evita algumas dessas áreas problemáticas. Mas alguns dos principais aprimoramentos evolutivos desses veículos ocorreram em determinados anos. O lançamento foi em 2020, quando o B58 surgiu com cerca de 382 cavalos de potência. Realmente impressionante. Era tão rápido que, na verdade, superava a geração anterior do BMW M3 UAU, e você pode ter seu KN82 com tração nas 4 rodas. Era um veículo versátil, dava para dirigir no inverno. Com os carros M, isso era quase impossível. Em 2021, de repente, eles lançaram um sistema híbrido leve de 48 volts. Isso beneficiou a economia, melhorou o desempenho e não teve pontos negativos. Foi uma vitória. As trocas de marchas ficaram mais suaves, a economia melhorou e o sistema Start-Stop ficou mais refinado. Em 2022, quase tudo permaneceu igual.
Como mencionei, você quer focar neste ano por ter recebido a bomba de óleo melhorada e confiável. Em 2023 também teve uma boa atualização LCI. Você recebe o display curvo, melhores sistemas de assistência ao motorista e muitos dos sistemas eletrônicos ficaram bem mais refinados. O sistema iDrive parecia funcionar um pouco melhor. Achei que ele tinha menos falhas e tudo estava mais limpo e moderno. E em 2025 para 2026, a maioria das coisas permaneceu igual, mais de 386 cavalos de potência, com alguns pequenos aprimoramentos. Parecia mais durável, com pequenas mudanças estéticas externas e detalhes nos plásticos internos. Parecia um pouco mais sofisticado. As principais conquistas foram em 2020 com a primeira atualização do M340 e em 2023 com o LCI e aprimoramentos. Então, a confiabilidade geral é o próximo motivo para falar sobre o B58 e o M340. Após um tempo com esses carros, ficou fácil acreditar que a confiabilidade era igual à da Toyota. Quando a Toyota passou a usar o mesmo motor B58 no Supra, as pessoas começaram a prestar atenção de verdade e perceberam que, peraí, se a Toyota está usando esse motor, é porque ele deve ser bom. O B58 é considerado um dos motores mais confiáveis que a BMW já produziu. E por causa disso, para quem realmente gosta da marca, mas sempre sentiu um pouco daquela culpa, aquela sensação de que não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Agora com o B58 você tem tudo, o pacote completo. Porque além disso, o câmbio ZF de 8 marchas que a BMW está usando em praticamente tudo, desde a série 2, 3, 4, 5, 6, 7 e todas as variações X, está usando essa mesma transmissão. 8 marchas, previsível, compacto, forte e robusto. Ele tem capacidade de torque para aguentar praticamente qualquer coisa que você jogar nele. Mesmo com o motor preparado, você nunca queimaria essa transmissão. A BMW acertou. Muitos fabricantes começaram a usar o ZF de 8 marchas por causa da sua durabilidade e flexibilidade para tração traseira e tração nas 4 rodas. Ao contrário de muitos veículos atuais que já vêm prontos para se autodestruir, este aqui permite mais preparação. Tem muita gente por aí preparando esses motores para 600, 700, 800 cavalos e até mais. O motor recebe 5 estrelas, a transmissão 5 estrelas, eletrônica 4 estrelas. Isso é ótimo quando se trata de um veículo de luxo alemão que, há 10 anos, causava reclamações por vazamentos, reguladores de vidro ruins, falhas eletrônicas e problemas na suspensão a ar. Sabe de uma coisa? Esses carros raramente apresentam esses problemas, mas não são perfeitos. Segundo a JD Power, a Série 3 costuma receber 81 de 100 em qualidade e confiabilidade. Além disso, Beamer Boom afirma que ela recebe nota 4 de 5 em confiabilidade, pois este carro melhorou muito comparado aos antecessores. A Consumers Reports agora avalia essa BMW em 78 de 100, porém há ressalvas, pois geralmente no primeiro ano do modelo ocorreram alguns problemas. Alguns anos se passam e de repente percebe-se que há alguns problemas de resfriamento do óleo e depois de mais um tempo surgem problemas na carcaça do filtro de óleo. Apesar de alguns desafios, é um veículo bem confiável. Para mim, na minha opinião pessoal, os recalls são um forte indicativo, porque se eles não acertaram na fábrica e agora você tem que pagar o preço como proprietário e gastar seu tempo precioso levando o carro até a concessionária para resolver um recall, bem, isso não é uma boa situação. Alguns fabricantes enfrentam dezenas de recalls, como a Ford e a Stellantis. Já a BMW tem apenas alguns recalls menores. O 340 de 2020 tem um risco potencial de incêndio porque o motor de partida pode superaquecer. E havia aproximadamente 145 mil ou mais veículos nos Estados Unidos associados a esse recall em particular. De acordo com a Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário, eles também afirmam que, embora haja um recall, existem algumas reclamações e pontos em comum que estamos encontrando na experiência como proprietário do 340 oscilações na direção. Muito disso tem a ver com o sistema de tração nas 4 rodas que vamos abordar em um momento, preocupações relacionadas aos freios, falhas elétricas, existem outros problemas que têm surgido recentemente. Em alguns desses casos, supostamente há pessoas tomando providências. A ação coletiva alegando e sugerindo que a BMW tinha conhecimento dos problemas com o alojamento do filtro de óleo. Vazamentos de fluido de arrefecimento e óleo se misturam, gerando aparência leitosa, falhas graves, rachaduras no alojamento e reparos caros. Outras pessoas sugerem que muitos dos veículos deles estão consumindo muito fluido de arrefecimento. Na verdade, há 2 reservatórios, e muita gente se vê constantemente tendo que completar um pouco. Você soube das novidades sobre falhas prematuras no sistema de tração integral e caixas de transferência em modelos BMW mais recentes?
Parece que isso ocorre logo após o fim da garantia para alguns. Não é algo em grande escala, mas há práticas de manutenção recomendadas relacionadas. E se você decidir não usar os produtos que a BMW recomenda, pode estar assumindo esse risco. Problemas conhecidos não afastam clientes e proprietários desses carros, pois, apesar de não serem insignificantes, o carro é excelente em muitos outros pontos. Muitas pessoas simplesmente ignoram o fato de que há alguns pequenos problemas. Mangueiras do líquido de arrefecimento, bombas d'água, termostatos. Lembre-se, agora a bomba d'água é mecânica, mais durável e com menos problemas. Isso foi melhorado, assim como o encapsulamento térmico, que diminui rachaduras e danos nas mangueiras de arrefecimento. Ainda assim, pode haver problemas. Por que a BMW colocou novamente a corrente de comando na parede corta-fogo? Eles fizeram isso. Também houve problemas eletrônicos, como no iDrive ou sensores. De modo geral, o desgaste dos freios não tem sido considerado muito bom. Eles tendem a se desgastar um pouco prematuramente. Isso geralmente ocorre com veículos de alta performance ou que atingem altas velocidades e precisam desacelerar. E eu sei que na avaliação que fiz daquele M340i, fiquei absolutamente impressionado com os estalos, os sons, a aceleração e a capacidade de frenagem. É absolutamente nada menos do que incrível. Voltando para o modo M aqui, ou modo esportivo, ele não possui um recurso M real, mas oferece capacidade esportiva e ajuste dinâmico extra, como afirmam. Então, novamente, ele te dá uma performance mais afiada, mais precisa no geral e realmente parece mais ágil. Agora veja, ele faz essas trocas agressivas e é o carro que está fazendo isso. Nem sou eu, é o câmbio ZF de 8 marchas fazendo essa mágica. Esse é o câmbio automático de 8 marchas fazendo o que faz, sabendo o que o motorista quer, e a calibração dessa transmissão é absolutamente impecável. Então, aqui estamos parados no semáforo. Vamos tentar isso aqui e ir com tudo. Modo... Você pode fazer isso de algumas formas. Posso colocar no modo manual agora e trocar manualmente para cima. Manual 3, 4, 5, viu? É só isso. Trocar de marcha no modo manual é muito fácil. Com a alavanca, posso voltar ao automático e usar as borboletas atrás do volante para trocar as marchas. É um pacote versátil. Houve alguns problemas relacionados ao sistema híbrido leve de 48 volts e alguns dos geradores de partida, em uma quantidade muito pequena de casos, são conhecidos por apresentar falhas. De modo geral, porém, o veículo é muito robusto. O B58, se bem mantido, é confiável e suporta altos níveis de preparação. Muitos entusiastas afirmam que podem aumentar a potência em centenas de cavalos sem problemas. E a parte inferior do motor, por causa dos componentes forjados, tem potência, desempenho e rigidez estrutural para tolerar esse nível de preparação. Agora, o G20 tem o que eles chamam de plataforma CLAR. Basicamente, essa é a plataforma de arquitetura em cluster que utiliza aço de alta qualidade e alumínio. Conta ainda com suspensão dianteira McPherson, traseira multilink e amortecedores hidráulicos para melhor absorção de impactos e irregularidades nas estradas esburacadas. A BMW afirma que o carro possui fundo plano, o que reduz o coeficiente de arrasto e corta o ar de forma muito mais eficiente. Agora, outro motivo da popularidade desses veículos é a baixa depreciação. Para mim, isso é um sinal claro, se o veículo não desvaloriza. Tem alguma coisa acontecendo, algo que faz você realmente olhar de novo e se perguntar: por que esse carro está mantendo seu valor tão bem assim? A depreciação, em média, em 5 anos de um carro com motorização B58 como este, é de apenas 30 a 40%, depreciação em 5 anos. Compare com o restante da indústria, que tem depreciação de 50 a 55%. Além disso, em 10 anos só se sabe que perde de 50 a 60% do seu valor original. Em 10 anos, quando esse momento chega para muitos concorrentes, eles já perderam de 70% a até 80% do valor original. Esses B58 e o M340i especificamente têm um potencial de preparação, durabilidade, confiabilidade e o estilo que todo mundo parece querer. É por isso que as pessoas estão pagando mais por esses veículos e é por isso que todo mundo está comprando, mantendo o valor deles muito, muito alto agora. Uma forte razão para o sucesso de vendas do M340i é sua comparação com 5 concorrentes próximos, incluindo o Audi S4. O S4 já não é mais o mesmo, virou apenas uma sombra do passado. A Audi agora produz carros mais para quem quer aparecer do que para entusiastas. E embora existam alguns ótimos Audis por aí, eu já disse que veículos como o RS3 e o TTRS são claramente os melhores. O mesmo vale para carros como o R8, o RS7, também é um ótimo carro.
Mas quase tudo entre esses modelos é um pouco sem graça, na minha experiência pessoal. E é por isso que esse veículo não compete diretamente com o M340. Se você gosta de dirigir, ele também não é tão confiável e não mantém o valor. O Mercedes-AMG C43 eu adoro, é maravilhoso, provavelmente é o mais próximo do B58 no M340, esse C43 da Mercedes-Benz. As gerações antigas com o V6 biturbo de 3 litros tinham um dos motores V6 mais confiáveis, capazes e com melhor som quase de toda a indústria. Dito isso, a durabilidade da Mercedes-Benz na geração W de 205 não era das melhores, ficando barulhenta e com falhas. As peças internas se desgastam e não duram tão bem, tornando o carro estruturalmente pouco robusto. A BMW parece aguentar melhor, não enferruja, tem melhor desempenho, melhor capacidade de preparação e melhor confiabilidade. Um terceiro é o Acura TLX Type S. Eu adoro esse carro, de verdade. Infelizmente ele saiu de linha. Parece que os Acuras não têm vendido tão bem assim. Um verdadeiro entusiasta que quer um carro esportivo assim, uma experiência de direção autêntica e verdadeira, parece sempre tende a escolher a BMW. A Acura tem um carro excelente, o Type S é um dos meus favoritos, mas ninguém compra porque a BMW supera em câmbio, potência e durabilidade. Por isso as pessoas continuam preferindo comprar BMW em vez até da Acura devido à depreciação. O Genesis G70 perde para a BMW em todos os quesitos, sem dúvida nenhuma. E o outro, o Lexus IS500, você talvez até possa argumentar pelo IS350, mas o 500 um V8 faz 472 cavalos de potência, então tem muito mais potência do que a BMW, mas o 350 tem mais ou menos 311 cavalos, então fica atrás. Então a BMW fica mais ou menos no meio. Mas, de novo, a BMW tem possibilidade de preparação com o turbo, tem uma curva de torque melhor e atrai mais o público entusiasta. Quem busca uma experiência de direção escolhe BMW. O Lexus IS500 tem tração traseira. O 350 pode ser integral ou traseira. Mas a BMW cobre todos os aspectos e com uma preparação leve de cerca de $2.000, você pode superar o IS500. Então, vamos aos prós e contras. Algumas das vantagens dessas BMW são que ela tem um dos melhores motores de elite, o B58, e também é extremamente rápida. Na verdade, ela é mais rápida do que a antiga M3. Ela é útil no dia a dia e tem desempenho esportivo. O som é bem legal, mas carros assim têm desvantagens. Manutenção cara, principalmente após o fim da garantia. Fique atento ao ano do modelo ao comprar. Modelos 22 ou mais novos tendem a ser mais seguros, já que o primeiro ano costuma ter mais problemas. Outros problemas são falhas técnicas. Eletrônicos da BMW apresentam problemas, reguladores dos vidros, manutenção cara, taxas de oficina de 250 por hora, preços de mão de obra muito altos. Além disso, não são tão especiais quanto os verdadeiros carros M, sendo considerados M Light e sempre ficando na sombra dos modelos M de verdade. Muitos ainda pensam assim, por isso ele não tem o mesmo respeito nas ruas. Isso te permite escolher tração nas 4 rodas. Ele tem espaço para 5 pessoas e é lindo. É realmente um dos pontos fortes da BMW. É um carro que pode rodar 250 a 300 mil milhas se for bem cuidado. E é realmente uma joia. Aquele pequeno ponto brilhante na história da BMW. Esqueça o N54, ele é lixo. O N55 não é muito melhor. O M340 ou qualquer um dos carros da série 3 com motor B58 são realmente uma joia. Existem outros veículos que usam o mesmo conjunto motriz? Sim, claro, você pode encontrá-lo em modelos da série 5, série 6 e série 7. Este é o melhor pacote. Você não tem toda aquela suspensão a ar extra e toda aquela tecnologia adicional. Este é o pacote mais simples e popular já feito pela BMW. Para ver os únicos BMWs que eu compraria este ano, confira ali. Em 26, esses são os modelos, mas estamos falando da Lexus, provavelmente um dos melhores concorrentes. Esses também são os únicos veículos Lexus que eu compraria em 26. Não se esqueça de se inscrever neste canal maravilhoso. Ainda estamos tentando construir essa loucura, certo? Espero ver cada um de vocês em breve. Até lá, pessoal. Tchau.